Graça e paz em Cristo Jesus esteja com todos. Amém? Muito bom. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Semana passada nós começamos o estudo das parábolas de Jesus. Tivemos uma breve e longa introdução. Ficamos ali praticamente centrados em Mateus capítulo 12. E hoje nós vamos dar início à primeira parábola de Jesus. Então eu peço que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias, lá em Mateus, capítulo 13. Um breve início antes de lermos o texto. O Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, foi o maior professor que já passou pela face da terra. E aqui faço um breve resumo do que vimos na semana passada. Se de repente ficou alguns fios soltos ou alguma coisa que você não entendeu, espero que nesse breve resumo a gente possa fechar esses pontos aí. O maior professor que já passou pela face da terra. Ele não apenas era a própria encarnação da verdade e, portanto, o conteúdo do seu ensino era impecável e de origem divina, mas também era um mestre pedagogo, o grande professor. O seu estilo de ensino era extraordinário para aquela época, para essa época e para todas as eras. Mas tinha um grupo de pessoas, chamado povo de Deus, os líderes do povo de Deus, os fariseus daquele tempo, que perseguiam implacavelmente Jesus e atribuíram os milagres do nosso Senhor a Satanás. E isso significava dar crédito ao diabo pela obra do Espírito Santo, visto que os fariseus sabiam disso. O seu insulto era abominável, era uma blasfêmia direta e diabólica contra o Espírito de Deus. Lembrem-se, uma das funções do Espírito é testemunhar a verdade, e a verdade é Cristo. E quando rejeitaram deliberadamente a verdade, os inimigos jurados de Cristo perderam o privilégio de ouvir a verdade plena de sua boca. Jesus se referia exatamente a isso quando ele disse, lá em Lucas 8,18, a quem tiver, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Então, nesse ponto em diante, Jesus começa a pregar em parábolas. A mudança no estilo de Jesus, no estilo de ensino de Jesus, foi imediata e ela foi dramática para aquele povo ali. A partir daquele dia, tudo que ele ensinava em público permanecia oculto de todos, com exceção daqueles com ouvidos dispostos a ouvir. E então temos a primeira parábola. Vamos ao texto que se encontra em 3 dos 4 evangelhos sinóticos aqui. Primeiro aqui em Mateus 13, de 1 a 9, o mesmo texto a gente tem ali parecido, né? Em Marcos 4, de 1 a 9, e em Lucas 8, de 4 a 8. Então Mateus 13, de 3 a 9. Vamos ao texto. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir, ouça. E meus irmãos, claramente não pode deixar de colocar aqui a explicação da parábola que o próprio Jesus fez. Isso imediatamente torna essa parábola especial, meus irmãos, pois teve a atenção especial
em mostrar como seria esse processo de entendimento das parábolas. Esse seria o tom da hermenêutica, ou de fato como deveriam ser interpretadas as parábolas que Jesus ia proferir. Olha o cuidado que Jesus teve aqui. Então você desça um pouquinho mais aí no mesmo capítulo, no verso 18 ao verso 23. Lembrando que essa explicação também está nos outros evangelhos sinóticos, no Marcos 4, de 13 a 20, e Lucas 8, de 11 a 15. Mas vamos ao verso 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe, com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Meus irmãos, que imensa alegria. Vamos orar. Pai eterno, louvado seja o teu nome. Estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, que esta mensagem, que este momento de entrega da tua palavra, Pai, seja um bálsamo na vida dos nossos irmãos, dos meus irmãos aqui, ó Deus. E que o Senhor, ó Pai, venha abençoar e transformar e agir e mover o teu Espírito através dos corações dos meus irmãos, a partir da tua própria palavra. Em Cristo pedimos e agradecemos. Amém, ó Deus. Irmãos, antes de nos aprofundarmos na parábola, devemos observar que a imagem usada por Jesus é retratada também lá atrás em Esdras. No capítulo 9, de 30 a 33, ele diz assim: Disseste, ouvi Israel, atentai para as minhas palavras, raça de Jacó. Esta é a minha lei que eu semeei entre vós, para que dê fruto e vos traga glória para sempre. Porém, nossos pais que receberam tal lei, não aguardaram, não observaram os teus mandamentos. Não que o fruto da lei tenha perecido, isso é impossível, pois ela é tua. O que a receberam, pereceram, porque deixaram de guardar a boa semente que neles estava semeada. Meus irmãos, nos dias de Jesus, o verbo semear que ele está trazendo aqui podia ser colocado, numa metáfora, no sentido de ensinar. O semear seria ensinar aqueles irmãos, ensinar do evangelho, ensinar do arrependimento, é o clamar que se arrependam, ensinando aquele povo. Era a maneira de falar nas sinagogas locais, a maneira que Jesus coloca a parábola e a maneira que Jesus interpreta, citada aqui por Mateus, se encaixam perfeitamente no padrão da linguagem daquela época, ou seja, diretamente para os judeus. Dentro das sinagogas os ensinos aconteciam. Então vamos olhar primeiramente o que não é o foco dessa parábola, do que ele não está se tratando. É importante porque alegorias e mais alegorias têm sido levantadas por diversos comentaristas, por diversos teólogos a respeito dessa parábola, o que seria cada uma dessas sementes, cada um desses solos, de cada um, do tipo do semeador, do tipo da semente, tantas coisas têm sido colocado nesse sentido. Então, vamos deixar isso claro. O que não é o foco nessa parábola? A figura do semeador. Apesar de ser mencionado apenas como meio
de introdução da parábola, sua presença na interpretação, embora assim, que é presumida ali por Jesus, ela não é explicada. Em vez disso, a ênfase cai sobre a semente que é lançada. Lucas chama a semente de palavra de Deus. No sinótico de Marcos, chama simplesmente de palavra. E Mateus, olhando para a citação de Isaías, diz da seguinte forma: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Embora pudéssemos esperar alguma referência, por exemplo, à chuva, que obviamente aumentaria a colheita, nada é dito. Então, a figura do semeador e as outras coisas não são importantes aqui. Nenhuma menção, segundo ponto, nenhuma menção é feita ao trabalho árduo de arar o campo, embora seja claro que foi parte do processo. A provisão de chuva por parte de Deus e o esforço do homem no trabalho do campo não tem nenhuma significação na construção e interpretação dessa parábola. Ele pode perder parte do que plantou, nesse exemplo por 3 vezes, mas na colheita final tem uma safra abundante. Portanto, o arar o campo também não tem significância nessa parábola. Então qual é o foco? A semente é o foco, e o coração daqueles que ouviam o mensageiro era o foco. A semente sendo o evangelho de Cristo Jesus, portanto a palavra, e o coração daqueles que ouviam a mensagem do reino. No entanto, ao mencionar esses pormenores, tais como a beira do caminho, os lugares rochosos e os espinhos, Jesus evidentemente pretendia aplicar a lição da semente, como palavra de Deus é ouvida por 4 diferentes tipos de ouvintes. E eu quero que os irmãos aqui esta noite façam um esforço em suas mentes, em seus corações, olhando para suas próprias vidas, olhando para a vida dos seus amados entes queridos, colegas de trabalho, do momento que vocês têm a oportunidade de pregar da palavra de Deus, e vejam o que cada um desses solos pode significar, ou que cada um desses corações, ele faz parte desse processo. Então o primeiro solo que ele mostra aqui, Mateus bem como Lucas apresentam a palavra coração. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. A palavra de Deus alcança o coração daquele que a ouve, mas antes que a palavra possa produzir qualquer efeito, o maligno, Satanás, diabo, vem e arrebata. A parábola, nessa parábola, os pássaros descem à beira do caminho e devoram os grãos, diz Marcos. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Poderíamos dizer assim: entra-lhes por um ouvido e imediatamente sai pelo outro. Algumas pessoas ouvem polidamente o evangelho, mas é só isso. O evangelho não tem valor para essas pessoas, pois tem um coração endurecido como os caminhos pisados à beira das plantações. Ignoram completamente o resumo da lei de Deus. Qual era a lei de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E vou fazer uma citação de Charles Spurgeon aqui. E ele fala assim, numa pregação a respeito desse texto: muitos de vocês, infelizmente, não vieram aqui hoje receber uma bênção. Não pretendiam propriamente adorar a Deus, e muito menos serem afetados por algo que ouvissem. Vocês são como a beira da estrada, que jamais aspirou ser campo arado. Se um grão de verdade caísse no coração deles e viesse a frutificar, seria um milagre, uma grande maravilha, como o grão que cai sobre o chão batido e floresce.
São os ouvintes da beira do caminho. Quando a semente é espalhada com certa destreza, uma parte acaba caindo em vocês, beira do caminho, e permanece algum tempo em seus pensamentos. É verdade que não a compreendem bem, mas se ela se depositar em vocês com certa habilidade, é capaz de ali habitar por algum tempo, até que outra diversão mais atraente acabe por atraí-los. Irão falar sobre as palavras que ouviram do pastor, mas no entanto, até que leve proveito, será passageiro, pois em pouco tempo cairão de novo nas pessoas que são apenas naquele chão duro, pisado à beira do caminho. Seu coração é como uma estrada lotada, há tantos pensamentos, cuidados, pecados, tanto orgulho, vaidade, perversidade e rebeldia contra Deus, em movimento tão intenso e contínuo, que a verdade, como a semente lançada à beira do caminho, não consegue crescer e acaba esmagada, mesmo que sobreviva por um instante. Pássaros vêm e roubam e levam embora essa mensagem. Sim, é muito triste saber que ao espalhar-se a boa semente junto à estrada, não é apenas o pé do homem que a impede de crescer, porque pisa, endurece o solo, esmaga a semente. E atente-se a isso, até o pé de um santo pode ajudar a encerrar a vida que nela existe, pois o coração do homem pode ser endurecido não apenas pelos pecados, mas até mesmo pela pregação do Evangelho. Existe isso sim, de uma pessoa ser endurecida pelo Evangelho. É possível se acostumar a ouvir sermões e somente ouvi-los e nada mais, a tal ponto de um coração acabar morto, calejado, descuidado. Pastores após pastores, ministros do Evangelho após ministros do Evangelho, andam pela estrada da sua alma, até deixá-la a tal ponto, dura, empedrecida, que a não ser que o próprio Deus agrade abrir um sulco nela, mediante um terremoto ou um tremor no coração, jamais haverá espaço para a semente celestial se enraizar ali. Sua alma se tornou uma estrada dura e batida, com um tráfego intenso passando sem parar sobre ela. Meu irmão, isso aqui é muito sério, meus irmãos. Se vocês têm ouvido o Evangelho desde a primeira infância, sem resultado, pensem quantos sermões já foram desperdiçados durante a sua juventude. Ouviram um pregador tal e tal, e como pregava de maneira tão preciosa, a ponto dos seus olhos ficarem vermelhos pelas lágrimas. Vocês certamente se recordam dos muitos domingos em que disseram para si mesmos: eu voltarei para casa, vou para o meu quarto, vou dobrar o meu joelho e vou orar ao Senhor. Mas isso nunca aconteceu, nunca dava tempo de chegar em casa. A promessa parava antes. As aves logo comeram a semente e vocês continuaram pecando como sempre. Desde então, por conta de algum impulso estranho, raramente faltam aos encontros na casa de Deus. No entanto, as fagulhas do Evangelho, ferventes, caem sobre a sua alma como se caíssem num oceano e fossem apagadas para sempre. Pode ser que a lei seja como um trovão para vocês, e vocês tenham respeito por ela, e não zombam dela, mas jamais se deixam afetar por ela. Mesmo com Jesus crucificado na sua frente, com as suas dolorosas feridas sendo expostas, o seu sangue jorrando na sua frente, essa cena ainda seria indiferente, pois o coração está endurecido. Todavia, mesmo que façamos o que podemos e o que desejamos para vocês, nós como ministros, como pastores,
de nada adiantará para penetrar ao seu espírito insensível, e não conseguiremos inserir em seu coração um único pensamento santificado. O que podemos fazer por esses que têm um coração tão duro? As nossas lágrimas não conseguem penetrar no solo, é duro demais para isso. Devo usar do arado do Evangelho, pois corta até o aço o Evangelho, mas em sua alma nada consegue. O que faremos? Eu sei o que faremos. Ó Deus, Tu sabes como partir o diamante em pedaços, sabes como amolecer o coração endurecido com o precioso sangue de Jesus. O segundo solo. De início parece que uma semente lançada em um solo rochoso brota muito facilmente. As rochas aquecidas no verão desprendem pouco a pouco nos meses de inverno o calor armazenado. A chuva suficiente, o calor e a umidade fazem o grão germinar, assim, rápido. Os brotos verdes despontam rapidamente, e enquanto o resto do campo está ainda árido e infrutífero, apresenta um espetáculo impressionante. Mas espera aí, está tudo um amarelo, aquele marrom, e de repente um caule verdinho, algumas flores. Só que o agricultor que tem um olho treinado vê a diferença. Ele sabe que a aparência das hastes verdes no solo rochoso, ele é enganoso. Quando cessarem as chuvas e o sol da primavera chegar esquentando a terra, as plantas murcharão. Elas não têm raízes profundas capazes de suprir a planta de água. Elas definharão e elas vão morrer. Na interpretação desse segmento da parábola, Jesus, através de Mateus, assim como Marcos, mostram o imediatismo. Querem uma resposta rápida para o seu coração, para o seu problema. Vem buscar na palavra, vem buscar a igreja, vem buscar a oração. Acabam encontrando no Evangelho algo que se emocionam, mas é o imediatismo. E ele fala assim aqui no verso: semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas elas não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. O imediatismo é ressaltado na rápida germinação do grão lançado em terreno rochoso. Enquanto Mateus e Marcos atribuem a apostasia, as dificuldades e a perseguição, Lucas, nesse mesmo texto, fala na hora da provação, quando somos provados, quando o Senhor vem a nós com uma dificuldade, para que possamos ser forjados, experimentados, logo corremos. Os evangelistas se referem ao sofrimento que faz com que as pessoas mudem de opinião sobre a religião. Quando chega a hora de tomar posição e pagar o preço, mudam de interesse e se desligam da fé que uma vez aceitaram com alegria. Uma palavra define essas pessoas: superficialidade. Superficialidade. O sol geralmente é considerado fonte de felicidade e alegria, e é retratado aqui em termos de angústia, de perseguição. A razão desse aparentemente rigor, claro, é a falta de umidade, falta de água. O justo, por sua vez, floresce como uma árvore plantada junto às correntes de água, diz lá em Salmos 1:3. Nós dependemos dessa água que vem do trono do Senhor, que nos alimenta e nos dá vida. Precisamos do Senhor. A pessoa superficial, faltam convicção. Não foi isso que aprendemos hoje cedo com o pastor Fábio? Falta coragem, falta estabilidade, falta perseverança.
ao primeiro desafio, à primeira provação, já se manda. Ela é influenciada por qualquer vento de doutrina que sopra em seu caminho, porque não tem profundidade na sua vida espiritual, tem significação passageira. No mesmo comentário, Spurgeon vai dizer o seguinte: quer preguemos sobre os rigores da lei, ou o amor lá no Calvário, na cruz de Cristo, emocionam-se da mesma maneira, e aparentemente ficam impressionados de forma comovente. Há algumas pessoas que atendem a esse tipo de emocionalismo. Elas se decidem por Cristo, hesitam, tornam a se decidir, e acabam adiando sua decisão. Não são inimigos de Deus que se revistam de uma couraça de aço, mas pelo contrário, se apresenta de peito aberto ao ministro, falando de boca aberta: pode mirar aqui, no meu peito, as suas flechas do Evangelho, elas encontrarão abrigo adequado aqui no meu peito. Felizes nós, pregadores, lançamos as sementes, lançamos essas flechas com o Evangelho, com o poder da palavra, mas parece que há uma armadura quase invisível, que desvia qualquer seta, apesar de permanecer por um tempo longo, logo acaba sendo removida sem que qualquer obra tenha iniciado. Longe disso, meus irmãos, somos muito gratos a estes visitantes. Não podemos negar que em tudo parecem ter a graça. Por vezes o recebemos na igreja, mas por 1 ou 2 semanas deixam de frequentar regularmente, né? Aqui no momento de oração, no momento dos cultos. Então a gente repreende gentilmente, óbvio, ao que respondem que, bem, encontraram tanta oposição na religião, a palavra confrontou de uma tal forma que não souberam lidar com isso, não entenderam que era o transformar das suas vidas que precisavam acontecer a partir da palavra sendo pregada. Seu motivo é que fizeram pouco caso deles, que encontraram mais oposição e por isso retrocederam. Aí eu não tenho como não lembrar de John Bunyan, e aqueles que ainda não leram essa obra maravilhosa chamada O Peregrino, leiam. John Bunyan está de braços dados com seu companheiro que atendeu ao chamado. O nome dele era Volúvel. Começam a caminhar, vão em direção à cidade celestial, porque lá sim há um lugar perfeito, é um lugar onde há vida, mas o caminho ele é conturbado, e de repente ambos estão diante de um pântano, o pântano do desespero, onde o cristão, claro, não tem dúvida, se lança com ele de braços dados para dentro desse pântano, acompanhado pelo Senhor Volúvel. Oh, exclama ele, não esperava por isso, não concordei em encher a minha boca de lama, de musgo. Se eu conseguir sair daqui, quero voltar, e você pode ficar com toda a minha parte naquela bela terra, no lugar celestial. Então o pobre homem se debate, quanto pode, e acaba chegando à margem que dá logo para suas terras, e regressa pensando ter escapado do terrível necessidade de ser um cristão, mas não consegue enxergar o caminho, a verdade e a vida. É dessa forma, meus irmãos, o terreno rochoso, é isso que faz aos corações, é o ouvinte superficial esse. A camada fina de solo sobre uma camada de rocha ilustra uma pessoa de coração superficial, que responde imediatamente,
mas apenas de modo pouco profundo. Ele cria folhas verdes rapidamente, mas morre na mesma velocidade. Antes de chegar à maturidade fértil, esse tipo de crescimento é inútil para qualquer propósito. Meus irmãos, então vamos para o terceiro solo. A semente lançada entre os espinhos parece ter maior probabilidade de crescer e de se desenvolver do que aquela que foi lançada em solo pouco profundo. Primeiro, após um período de germinação, as plantas começam a brotar. De fato, por ocasião da primavera, parecem viçosas e não se diferenciam das outras, mas quando o calor do sol se torna mais forte e aquece a terra, as raízes dos espinheiros e dos cardos renascem. Depois de descansarem durante o inverno, estão prontas para uma nova estação. E em questão de semanas, os espinhos, os cardos já ultrapassam o trigo ou essa semente em altura. Elas o privam da umidade e dos nutrientes da terra e literalmente o único problema é que aquele chão tem outros habitantes, são outras vozes permanentes, são outras raízes que usam do mesmo espaço. A semente lançada em terra fértil e úmida terá muito breve de disputá-la com raízes que crescem e desenvolvem embaixo do solo e com verdejantes cardos e espinhos na superfície. Vamos resumir isso: 2 tipos de plantas estarão lutando por um lugar ao sol, e vencerá aquela que assentou suas raízes antes e mais profundamente. E na interpretação de Jesus, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O homem que leva uma vida dupla, meus irmãos, religião aos domingos e vida sem religião durante a semana, logo descobrirá que os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, elas vão vencer. Elas vão vencer. E sua fé se tornará sem valor. A mensagem do Evangelho não pode florescer e dar fruto. Muito pelo contrário. A sua fé se tornará sem valor. A mensagem do Evangelho não pode florescer e dar fruto. Ao contrário, ela é sufocada pelos cuidados do mundo. Esse homem tem levado uma vida dupla desde o início. Encontrou segurança na riqueza e no que possui. Relegou propositalmente a sua fé a um lugar secundário. Ele é o homem que colhe espinhos e cardos e finalmente somente espinhos e somente cardos. Mesmo que tem, lhe será tirado. Foi assim que nós lemos no começo. Está preso aos emaranhados da vida, que construiu que o buscar primeiro o reino de Deus foi lá para 10º lugar na sua lista e lá ficou. Tentam resolver sua culpa de não estar Deus em primeiro lugar no reino, que doam bens, valores, dízimos, ofertas, batem crachá aqui na igreja, como se pertencessem realmente a Deus, fazem bem o meio de campo, mas seus corações estão apertados pelos espinhos do prazer desse mundo, que sufocam a semente da palavra do Senhor. Não veem mais na palavra e na certeza que há vida no Senhor, esperança para suas vidas. Não conseguem mais perceber e discernir o corpo, como o apóstolo Paulo diz e nos orienta. Já não conseguem mais olhar o corpo, apenas vêm, se alimentam de uma palavra e vão embora, e continuam suas vidas, seus interesses. Essas 3 representações do campo não devem desencorajar o agricultor, o lavrador. Do mesmo modo, as 3 descrições das pessoas cuja fé se tornou infrutífera não devem desanimar o crente verdadeiro.
é imprescindível, meus irmãos. E com isso nós chegamos ao quarto solo. A semente que foi lançada em boa terra produziu colheita abundante. As pessoas que respondem com fé ao Evangelho são inumeráveis, multidões incalculáveis. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Marcos apresenta uma ordem ascendente de 30, 60 e 100 por um. Lucas nessa parábola diz apenas a 100 por um. Mas aqui em Mateus 13, 23, o que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança, sabem o seu propósito, entendem o chamado do Senhor, entendem que suas vidas estão nas mãos de Cristo Jesus. Onde Lucas usa retém, Marcos usa recebem e Mateus usa compreende a palavra, compreende em seu coração, tem ouvidos e ouviram. Quem é então aquele que possui um coração reto e bom? Mateus responde: o que ouve a palavra e a compreende. O evangelista, lógico, tem em mente a citação de Isaías: o homem reto de coração faz a vontade de Deus, e ouvindo o chamado de Deus, a quem enviarei? Responde confiante: envia-me a mim, ó Senhor. Ele é aquele que ouve e pratica a palavra, ele compreende porque o seu coração é receptivo à verdade de Deus. Todo o seu ser, vontade, mente, emoção, coração é tocado pela palavra. Há um crescimento espiritual, e aquele que crê frutifica, ele faz a vontade de Deus. E ainda com Spurgeon, ele diz assim: então a semente ali caiu e brotou, produziu amor ardente, aumento do coração, devoção aos propósitos de Deus, exatamente como a semente faz com aqueles que rendem 100 vezes mais frutos. A pessoa se tornou um grande servo, por Deus desgastou-se a si mesmo, e por Deus foi grandemente usado. Tomou a dianteira das fileiras do exército de Cristo, participou ativamente do calor da batalha, realizou feitos que poucos ousados conseguiriam alcançar, e a semente rendeu 100 vezes mais. Caiu também essa mesma semente num outro campo frutífero, em outro coração que, embora não haja feito tanto, mas ainda assim muito realizou. Entregou-se a Deus conforme se encontrava, e em seu trabalho do mundo tinha sempre uma palavra a dizer sobre os negócios de Deus e no mundo vindouro. Em sua caminhada diária honrava a doutrina de Deus, seu Salvador, e a este rendeu 60 vezes mais frutos. E a semente caiu ainda em um terceiro coração, cuja capacidade e talentos eram pequenos. Jamais seria uma estrela, mas podia ser um vagalume. Não tinha como ser o melhor, mas se contentava em poder fazer alguma coisa, ainda que fosse o mínimo. E a este rendeu 20, 30 vezes mais. Esses são aqueles corações frutíferos, de um solo bom, em que a semente brota e trabalha em suas vidas. Então, o que a parábola nos ensina? Alguns estudiosos têm chamado a parábola do semeador a parábola das parábolas. Isso não significa que tenha maior destaque nos evangelhos sinóticos, não. Mas antes, que ela contém 4 parábolas em uma. As 4 apontam para uma verdade: a palavra de Deus é proclamada e ocasiona uma divisão entre os que ouvem. O povo de Deus recebe a palavra, a compreende e obedientemente a cumpre.
Outros deixam de ouvir pela dureza de seus corações, por serem basicamente superficiais e por interesse em riquezas e posses. Essas pessoas não frutificam, e espiritualmente falando, até quem tem lhe será tirado. A parábola, portanto, atinge aqueles que realmente fazem parte da igreja e os que estão à margem. Esse é o tom principal da parábola. Todos os seus pormenores na parábola focalizam a atenção nesse ponto. A proclamação fiel do Evangelho nunca deixará de produzir fruto, 30, 60 ou mesmo 100 vezes ao que foi semeado. Esse é o propósito. E o ciclo retoma. Quando frutifica, o que acontece? Se torna um semeador, e este se põe a semear. E quando ele começa a semear, ele encontra solos rochosos, beira do caminho, espinhos e um bom solo. E começa a frutificar a 100, a 60, a 30. E esses frutos começam a fazer o quê? Eis que o semeador se põe a semear. E para onde eles vão? A semear em solos rochosos, em solos à beira da estrada, em espinhos, e uma grande, vasta lugar onde o solo é fértil. E o Senhor vai trazendo, e o ciclo continua e continua, e hoje você tem a oportunidade de ouvir do Evangelho de Cristo Jesus. Porque foi um solo fértil, porque recebemos de solos férteis, de homens e mulheres que receberam da palavra e frutificaram, a 100, 60 e 30 vezes. Então é uma oportunidade que o Senhor nos dá de olharmos para as nossas vidas, a maneira como semeamos, a maneira como entendemos do Evangelho, e pregarmos isso para nós mesmos todos os dias, para que possamos frutificar nos nossos lares, na nossa vida, como respondemos a este mundo, para que os frutos possam vir, e a semente ser jogada o quanto mais possível, a palavra de Deus sendo colocada nos corações de tantos que ainda precisam ser alcançados, tantos filhos do Senhor. Nós não sabemos quem são, e nem devemos saber. Nosso papel é obedecer. Ide, pregai o Evangelho. Amém, meus irmãos? Feche teus olhos. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, louvamos ao Senhor, que é manso, que é humilde. Ó Deus, é o Senhor quem nos faz crescer na Tua graça, no entendimento que há do Senhor. E nós adoramos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nós. São tantas bênçãos que se achegam até nós, são incontáveis, ó Deus. Então nós louvamos a Ti, nós cultuamos, nós nos reunimos aqui como igreja, porque Teu Espírito está aqui, ó Deus, agindo em nossos corações. Dê-nos a consciência, ó Pai, que o Teu Espírito trabalha em nós, a partir da Tua palavra. Louvamos ao Senhor por tudo que tens feito. Graças Te damos por Teu imenso amor e pela Tua palavra que não volta vazia dos nossos corações. Em Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém, ó Deus. Louvado seja o Teu nome.